material de coesão está ali no Google Class, né? A gente viu as regrinhas de coesão, vimos vários exemplos, como usar, e etc, etc. Agora a gente está se encaminhando aí para o fim dessa parte mais teórica da redação, né? Que é algumas questõezinhas mais gramaticais. Então, a gente vai começar na aula de hoje a falar sobre pontuação. A gente já falou um pouquinho sobre pontuação quando a gente falou sobre coesão, tá? Não sei se vocês lembram, mas na parte final dos slides de coesão, a gente falou sobre o uso da vírgula com as conjunções, com algumas palavrinhas, como, por exemplo, né? Então, a gente já viu uma primeira parte de pontuação, falando de vírgula, né? Nessa aula de pontuação, a gente vai falar um pouquinho sobre outros pontos, não só a vírgula, e vamos falar também sobre outras regras que se aplicam ao uso da vírgula, ok? Então, vamos lá, então. Bom, primeiro, né, vamos entender o que é, então, a pontuação. Sinais de pontuação são símbolos empregados na escrita, né? A gente não emprega o símbolo de pontuação na fala, né? Cuja função é marcar certas funções sintáticas, né? A gente vai ainda estudar análise sintática, mas algumas funções, por exemplo, como adjuntos adverbiais, são marcadas pela pontuação, e também unidades de sentido e sinalizar limites prosódicos, como ritmo, entoação e pausa, né? Ainda que a pontuação seja utilizada apenas na escrita, ela influencia na fala, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma frase com um ponto de interrogação, a gente lê ela de uma forma. Quando a gente tem uma frase com um ponto de exclamação, a gente lê de outra. Quando tem uma vírgula, a gente dá uma pausa, né? Então, essas questões que englobam o ritmo, a entoação e a pausa na fala, ok? Vamos ver, então, os sinais. Bom, primeiro a gente tem os 2 pontos. Os 2 pontos é um sinal de pontuação que é usado antes da fala de personagens ou antes de explicações e especificações. No primeiro caso, fala de personagem. Na terceira volta, retrucou. 2 pontos, travessão, somos inimigos, camarada. Ok? Esse daqui é um uso mais literário, né? Dos 2 pontos, não é o uso que a gente tem na redação. Na redação, é mais comum vocês usarem os 2 pontos em casos aqui como esse, que é para inserir uma explicação ou especificação. Assim como em 2017, neste ano, as provas do Enem serão realizadas em 2 domingos seguidos. Quais domingos? Vou ter os 2 pontos que vão explicar quais. Esse texto é de 2018, tá? Nos dias 14 e 11 de novembro. Ok? Uma dica. Vocês podem usar os 2 pontos na redação, sem problema algum, para inserir explicações ou especificações. Só que a minha dica é a seguinte, ele fica melhor usado quando depois dele vai vir uma frase que vai ser fechada com o ponto final, ok? Você faz a explicação e você já encerra essa explicação com um ponto final. Se depois dessa explicação, vamos supor que fosse um período um pouco mais curto que esse, né? Esse período tem 3 linhas, é um tamanho ok. Vamos supor que fosse um período menor, e aí depois dessa explicação você ia colocar uma vírgula e continuar escrevendo mais um pouco, ok? Se fosse esse caso, os 2 pontos não fica muito legal, tá? Por quê? Porque tudo que está depois dos 2 pontos fica como explicação. Então, mesmo que essa parte aqui não seja mais a explicação, vai ficar um pouco ambíguo. Então, se for casos como esse, que você vai colocar a explicação, colocar uma vírgula e continuar escrevendo, para depois colocar o ponto final, é melhor, no lugar dos 2 pontos, usar uma vírgula. Se, porém, for um caso como que está aqui no exemplo, você colocou os 2 pontos, fez a explicação, fechou a explicação com o ponto final, aí o uso dos 2 pontos fica legal. Ok? Aqui eu tenho um outro exemplo também de 2 pontos como explicação.
Penso como Spinoza, 2 pontos, vou explicar. Como Spinoza pensava, acredito nas causas eficientes, nunca nas causas finais. Ok? Bom, aí a gente tem as reticências. As reticências, elas não são usadas na redação, né? Mas ela é um tipo de pontuação que indica dúvida ou hesitação. Então, se ela aparecer num texto aí, um texto às vezes de alguma questão, um texto literário, é isso que ela indica, tá? Você parece cabisbaixo hoje. Aconteceu alguma coisa? Então, essa reticência, quando a gente vai fazer a leitura do texto, ela indica que esse personagem, ele está falando pausadamente, ele está falando com uma certa hesitação, tá? Acho que não. Não sei exatamente. Então, tem uma pausa aqui que é representada pela reticências, uma hesitação, ok? Na redação não é usado, mas pode aparecer em questões. Aí a gente tem os travessões e parênteses. Eles são usados para muitas coisas, né? Na redação, eles são usados para separar elementos explicativos. Ou seja, nesses exemplos que eu coloquei aqui, o uso de travessão, parênteses e a vírgula é o mesmo. Então, tanto faz usar um como o outro, tá? A primeira fase, que vai de 1900 a 1995, é a melhor fase de sua poesia. Então, tá vendo que aqui entre parênteses eu tenho uma explicação de qual é a primeira fase. Essa explicação poderia vir entre parênteses, poderia vir em travessão, como está aqui, a primeira fase, que vai de 1995, que é a melhor de sua poesia, ou também poderia vir entre vírgulas, tá? É a mesma coisa, tanto faz nesse sentido. Beleza? Bom, e aí a gente tem as famosas aspas. Talvez seja um ponto tão complicado quanto a vírgula. Do que eu falei até agora, alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza. Então vamos ver para as aspas. As aspas, elas são usadas em citações diretas, que é aquela que a gente já viu, em que a gente cita diretamente a fala do autor, como por exemplo aqui, ó, no século XVIII, Thomas Hobbes, filósofo inglês, afirmou: o homem é o lobo do homem. Então, como é a fala direta do autor, aparece entre aspas. Ok? Ou ela também pode aparecer com palavras fora da norma culta, gírias, estrangeirismos, neologismos, expressões populares, ironias, como esses 2 casos aqui. Costumava-se dizer nos anos 70 que uma brasa mora, entre aspas, era uma pessoa muito especial, muito esperta. É uma gíria, né? Por isso que foi usada a aspas. Os garotos classificaram o novo jogo como muito fashion, é uma palavra estrangeira, por isso foi usada as aspas. Ok? Beleza. Esse é o uso comum da aspa, das aspas. É o uso que a gente vê em vários textos literários, jornalísticos e etc. Agora, vamos falar um pouquinho das aspas na redação do vestibular, que muda um pouquinho a questão. Primeira questão relacionada às aspas. Na redação, não use gírias, informalidades ou palavras com desvios gramaticais, mesmo entre aspas, né? Então, as aspas, o uso comum dela fora da redação do vestibular é marcar uma informalidade ou uma gíria que você quer usar, você sabe que é informal, ou você sabe que está escrito fora da gramática normativa, mas você quer usar mesmo assim. Então, você marca entre aspas para dizer mais ou menos, olha, eu sei que isso daqui é uma informalidade, mas eu estou usando porque eu quero, ok? Na redação, não use a aspa nesse sentido, tá? Então, por exemplo, percebe-se que o MEC anda pisando na bola com os jovens. Então, isso daqui é uma informalidade. Mesmo que você coloque na redação entre aspas para marcar que você sabe que isso é uma informalidade, isso daqui vai te descontar ponto da mesma forma, tá? Então, mesmo que essas informalidades, gírias, etc., estejam entre aspas, os vestibulares descontam ponto mesmo assim. Então, não usa, ok? Não esquece, não usa. Mesma coisa aqui. A educação no Brasil passa por muitos problemas. Então, mesmo que você esteja tentando fazer um jogo de palavras, esteja usando as aspas para indicar isso, não use. Ok? Primeira questão. Segunda questão. Não se esqueça de fechar
as aspas, porque isso também conta como um erro gramatical. Por exemplo, segundo o notório escritor George Orwell, a massa mantém a marca mantém a mídia controla a massa. Isso pode ser observado, papapá, e o aluno continuou lá. Tá vendo que o aluno abriu as aspas, mas não fechou aqui. É contado como erro gramatical. Então não esquece de fechar. Ok? Terceiro, as aspas não são usadas para dar ênfase. Esse não é o uso das aspas, seja dentro da redação, seja fora dela, tá? Então, por exemplo, nesse anúncio, aviso aos usuários, nessa placa, né? Ajude na prevenção de doenças, lave suas mãos. Então, aqui foi colocadas aspas, imagino que a intenção tenha sido dar ênfase. Mas a aspa, ela é usada também para marcar ironia. Então, parece que se lave suas mãos é uma ironia, ou não é lave suas mãos literalmente. Não faz muito sentido, tá? Por quê? Porque a aspa não é usada para dar ênfase. Quem quer ver alguns exemplos, até alguns exemplos engraçados, o BuzzFeed ele fez uma matéria com alguns exemplos das aspas mal empregadas nesse sentido de ênfase, tá? Depois vocês podem dar uma olhada em outros exemplos, ok? Bom, outra coisa. Na redação também, não use as aspas para marcar ironias ou o uso de uma palavra fora do seu contexto habitual. Por exemplo, a internet é o melhor lugar porque por ela a gente fica sabendo das coisas mais relevantes. O aluno colocou aqui lugar entre aspas porque ele quis dizer, né, eu imagino, que ele quis deixar claro aí que ele sabe que a internet não é um lugar físico, né, o sentido de lugar que a gente geralmente atribui a essa palavra, tá? Não precisa, ok? Não precisa usar as aspas para marcar fora do contexto habitual, ok? Mesma coisa nesse segundo exemplo. A partir disso, vende-se uma determinada cultura para a população através de filmes, por exemplo, possibilitando desejos de consumo semelhantes, melhorando, então, o comércio. Isso daqui é um uso problemático das aspas, pensando na redação de vestibular. Por quê? Porque eu imagino que o aluno usou as aspas aqui no melhorando, porque ele quer dizer nas entrelinhas que não é uma melhora de fato, já que é um aumento de consumo e o aumento de consumo tem os seus problemas, certo? Só que na redação, lembre-se que a redação ela é um texto que tem que estar tudo explicadinho. Lembra que a gente já falou sobre isso? Né? Tem que estar tudo muito bem desenvolvido ali. Então você não pode deixar uma informação nas entrelinhas. Se você quer dar uma informação, você dá a informação, você escreve, você explica, né? Então, essas informações que elas ficam um pouco jogadas e que pode ficar pelo uso das aspas, que fica mais pela interpretação do autor, ela não é indicada para redação de vestibular. Em outros tipos de texto ela é usada? Ela é usada, mas não na redação de vestibular. Então não use também, ok? Bom, e aí vem a questão, né? Se não pode usar as aspas para isso, não pode usar para isso, para que pode usar as aspas então? Na redação do vestibular, você vai usar as aspas em dois casos apenas, ok? Só esses dois. O primeiro é para marcar citação direta, como acontece aqui, certo? Marcar que essa fala aqui é a fala do autor, ou como aconteceu no caso aqui do George Orwell, mas com as aspas fechadas. O segundo caso, que você pode usar as aspas na redação, é para marcar o nome de uma obra, tá? Pode ser um livro, pode ser uma pintura, pode ser o nome de uma música, de uma revista, e por aí vai, tá? Por exemplo, na obra 1984, o escritor George Orwell apresenta uma sociedade distópica, tá? Então, coloquei o nome da obra entre aspas, beleza. Então, na redação, só esses dois usos. Todos os outros, cancela. Beleza? Tranquilo? Como exemplo, Oriade, não entendi. Ariadne, não, desculpa. Evelyn perguntou, né? Do exemplo, não entendi.
Ah, tá, beleza. Deixa eu ver, se for uma redação da Unicamp, cara. A redação da Unicamp, ela é um pouco diferente nesse sentido, né, Ariadne? De forma geral, ela costuma, um pouquinho diferente dos outros vestibulares, ela costuma tolerar mais coisas. Ela faz uma correção um pouquinho mais aberta, assim, nesse sentido. Mas de forma geral, Ariadne, eu mesmo assim não te recomendo, tá? É aquele famoso é melhor evitar, ok? A não ser que seja essencial, aí nada Unicamp, tudo bem. Mas se for dispensável, aí é melhor não usar, tá? Ok? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Tá de boa? Beleza. Bom, a segunda parte dessa aula de pontuação eu vou deixar para a próxima semana, então, tá? E aí na próxima semana. Ah, tem ponto e vírgula ainda. Tá, então vou terminar ponto e vírgula, tinha esquecido. E aí na próxima semana vai ficar só o uso da vírgula, tá bom? Então vamos falar desse daqui ainda. Então, ponto e vírgula é uma pausa menor que um ponto final e maior que uma vírgula. Por isso que ele é ponto e vírgula, ele é o ponto intermediário. Ele é usado para separar a enumeração de elementos em uma lista. Como assim? O ponto e vírgula, talvez ele seja um ponto um pouquinho mais complicado de a gente entender quando usar, porque ele meio que não tem uma regra específica, varia do contexto, entendeu? Então, se você achar que em algum momento aí da sua redação vale a pena usar um ponto e vírgula, você usa, se não for correto, ou se naquele contexto fosse melhor usar uma vírgula, aí eu falo na correção. Mas, geralmente, quando a gente usa ponto e vírgula, em casos como o seguinte, ó, as 7 maravilhas do mundo moderno representam monumentos que fazem parte da história da humanidade. E aí vai falar que monumentos são esses. Coliseu, na Itália, a Chichén Itzá, no México, e o Machu Picchu, no Peru. Ok? Bom, o que acontece? Percebam que o ponto e vírgula, nesse texto, ele está sendo usado para separar alguns segmentos. Então, eu tenho esse primeiro segmento aqui, esse segundo, que vai até aqui o México, tem o terceiro que aqui e tinha outros, ok? Por que esses segmentos são separados com ponto e vírgula? Porque dentro desses segmentos eu já tenho o uso de uma vírgula, tá vendo? Aqui, ó. E aí, se eu usasse uma vírgula no lugar desse ponto e vírgula, seria uma pausa menor, e aí poderia prejudicar a leitura, porque eu não faria uma pausa maior aqui, e aí, numa primeira leitura, pode ser que eu não entendesse que isso é uma coisa, isso é outra coisa, isso é outra coisa. Então, o ponto e vírgula, geralmente, ele é usado para separar pausas, segmentos maiores, e com isso dar uma pausa maior, quando a vírgula já foi usada, que é esse caso aqui. Entendeu? Então, como a vírgula já foi usada aqui, o Coliseu na Itália, eu sei que depois desse ponto e vírgula vai entrar um outro segmento. Vou falar de um outro país, ok? E aí eu posso usar o ponto e vírgula, tá? Então, o ponto e vírgula é uma pausa maior. Quando você perceber que é necessária uma pausa maior para facilitar a leitura, mas não dava ainda para colocar o ponto, aí entra o ponto e vírgula, tá? Mesma coisa aqui nesse segundo exemplo. O resultado final foi o seguinte: 10 professores votaram a favor do acordo, 9 contra. Tá vendo que eu dei uma pausa maior aqui? Por quê? Porque tem um ponto e vírgula. E essa pausa maior facilitou a minha leitura. 10 professores votaram a favor do acordo, 9 contra. Ok? Esse também é um bom uso do ponto e vírgula. Tudo bem? Deu para entender? Sim? Beleza, então. Agora sim, então essa segunda parte eu vou deixar para a próxima semana, tá?
Vamos lá, então, para o tema de hoje. Além do tema de hoje, pessoal, do texto dissertativo argumentativo, eu coloquei ali no Google Class também uma redação da Unicamp, tá? Ela vai estar quinzenal. Alguns alunos pediram que já querem começar a treinar a Unicamp, então eu vou começar a colocar ali quinzenal, tá? Eu vou colocar primeiro algumas propostas com relação a gêneros que a gente já estudou lá no começo do ano. Aquela primeira apostila de redação, sabe, de produção de texto, ela tem tudo isso, tá? Lembra que lá a gente falou sobre crônica, falou sobre cartas, tá? Na apostila 3, se eu não me engano, de produção de texto, também tem um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, vou pegar esses tipos textuais que a gente já estudou, tá bom? Esse primeiro que eu coloquei aí é uma redação que foi pedida uma crônica, tá? A gente já viu a crônica. E aí, né, o foco da Unicamp, além de a gente, né, entender qual que é o gênero aí que está sendo pedido, é não esquecer de completar as tarefas que eles dão, que sempre aparecem em separada por tópicos, por letras, tá? Então a gente tem aqui a tarefa A, narrar o episódio vivenciado por você. Eles vão explicar que episódio é esse aqui no começo. A tarefa B, relacioná-lo à atitude micromachista escolhida. E a tarefa C, expor suas reflexões sobre os sentimentos que o reconhecimento dessa atitude despertou em você, tá? Então, esse é o foco da redação. Ver o gênero, eles trazem aqui uma explicação sobre esse gênero, lá na apostila de vocês também tem, tá? E não esquecer de trazer no texto todas as tarefas pedidas, que geralmente são 3, tá bom? Então, para quem for prestar o Unicamp, tá lá a proposta já, beleza? Com relação ao texto dissertativo e argumentativo, a proposta é essa. No Enem é difícil, né, Evelyn? Porque o Enem, ele pode trazer literalmente qualquer coisa, né? E ele traz temas de importância social, mas nem sempre são temas atuais, nem sempre são temas que estão em discussão no ano da prova. Então, é mais difícil de aparecer no Enem? É mais difícil. É impossível? Também não é. Ele é uma prova que é um pouco mais complicado de a gente tentar adivinhar, vamos dizer assim, né, o tema. Nas estaduais é um pouco mais provável, tá? Bom, então o tema de hoje é educação domiciliar no Brasil, beleza? Então vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí. Texto 1. Tudo bem o que é educação domiciliar? Vocês já leram sobre o assunto? Já estudaram em algum momento sobre isso? Já ouviram falar? É algo totalmente novo? Sim, sim também. Alguém que nunca ouviu falar sobre educação domiciliar? Não? Ok. Ela começou a ficar mais em evidência, uma discussão que existe há anos já, né? Mas ela começou a ficar mais em evidência a partir da eleição do Bolsonaro, porque foi uma dos carros-chefe aí da campanha dele, né? E ela está em evidência de novo esse ano, que por causa da pandemia, como muitos não, como todos, né, os alunos passaram a fazer aulas em casa, essa discussão voltou à tona, tá? Então continua sendo um tema forte aí. Então vamos lá. Ainda sem aprovação de lei que regulamente o ensino domiciliar no país,
o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares, orientou os conselhos tutelares a não considerar como evasão escolar, essa palavra aqui é importante, né? Os casos de crianças e adolescentes que não estejam matriculadas em escolas e são educadas em casa, chamado homeschooling. É um sinônimo possível para educação domiciliar, tá? Ou, perceba que aqui a gente já tem 3 palavras possíveis, pensando em sinônimo, né? Educação domiciliar, ensino domiciliar e homeschooling, ok? O Ministério Público Federal pediu imediata suspensão da ordem por entender que desrespeita a legislação. O ofício com orientação aos conselhos foi enviado no fim de maio, um mês após a gestão Jair Bolsonaro ter encaminhado o projeto de lei sobre o tema ao Congresso. Ainda não há previsão para que a matéria seja apreciada. Segundo decisão do Supremo Tribunal Federal de 2018, a regulamentação do homeschooling deve ser aprovada pelo Legislativo, já que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A pasta orientou que, enquanto o projeto estiver em tramitação, os casos não sejam considerados como abandono intelectual. Também pede aos conselheiros que procedimentos em apuração sejam interrompidos até a votação do projeto. Anteontem, o Ministério Público Federal recomendou a suspensão imediata por considerar que nenhuma norma do ordenamento jurídico pátrio que define a obrigação dos responsáveis legais de zelar pelo bem-estar do educando foi revogada, principalmente aquela que determina a obrigatoriedade de promover a matrícula, tá? Então, esse daqui foi um dos últimos acontecimentos que houve relacionado à educação domiciliar no país. O Ministério da Damares, em parceria com o Ministério da Educação, né, fizeram um projeto para regularizar o ensino domiciliar no Brasil. O ensino domiciliar no Brasil ele é considerado ilegal, né? É obrigatório que os pais matriculem seus filhos em idade escolar nas escolas, ok? Do ensino básico. Então, quando essa matrícula não é feita, é considerado evasão escolar, é considerado abandono intelectual. E aí entra o conselho tutelar, ok? Porém, então, alguns segmentos da sociedade pedem a regulamentação do ensino domiciliar. Ele já acontece, algumas famílias, aí, mesmo assim, mesmo que seja legal, educam os filhos em casa, e aí esse segmento, essas famílias pedem, então, a regulamentação, e foi uma proposta, então, do governo Bolsonaro. Esse projeto foi feito, ele foi encaminhado, né, ele não foi votado ainda, e aí, quando ele foi encaminhado, o Ministério da Damares, que é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, enviou um ofício aos conselhos tutelares, né, que é quem faz a denúncia por abandono intelectual, para que os casos de ensino domiciliar não fossem considerados abandono intelectual e que os procedimentos, né, em apuração fossem interrompidos até que o projeto da educação domiciliar fosse aprovado. Só que aí o que aconteceu? O Ministério Público Federal entrou na jogada e falou: não dá para fazer isso. Nenhuma lei foi modificada, nenhuma lei foi aprovada, então não dá para pedir para os conselheiros tutelares pararem a averiguação ou pararem qualquer apuração. E aí, esse ofício, então, né, foi cancelado, essa orientação do Ministério da Mulher foi revogada, mas o projeto existe, tá? Recentemente, deve fazer um mês, mais ou menos, a Damares deu uma entrevista, eu acho que foi para o G1, se eu não me engano, mas deem uma pesquisada aí na internet que vai aparecer. Ela deu uma entrevista em que ela falava sobre a educação domiciliar. Ela é uma das porta-vozes do ensino domiciliar no Brasil, ela defende a regulamentação, e aí ela deu uma entrevista recentemente que ela falava sobre esse assunto. Pesquisem essa entrevista, também é um repertório bacana sobre o assunto, e aí vocês tirem as próprias conclusões, vamos dizer assim, o que vocês acham sobre essa questão, tá bom? Vamos lá para o texto 2, então. Projeto de lei preparado pelo governo, que é esse projeto que o texto 1 fala, para regular a educação domiciliar,
prevê que alunos com baixo desempenho não poderão prosseguir nessa forma de ensino. O texto da proposta prevê que alunos que forem reprovados por 2 anos seguidos não terão registro renovado para continuar com as aulas em casa. A punição também se aplica para alunos que tiverem de fazer por 3 anos consecutivos prova de recuperação. O ensino domiciliar atualmente é considerado ilegal no país. Embora a prática não seja reconhecida, estimativas indicam que atualmente cerca de 5 mil crianças têm aulas em casa. Pessoal, só uma coisa que eu esqueci de comentar, ensino domiciliar é diferente de EAD, tá? EAD é quando você tem a educação em si, ela vem ainda de uma instituição. Você apenas pratica ela em casa, ok? Mas você tem que fazer provas ligadas a essa instituição. Você geralmente, quando você faz EAD, por exemplo, de cursos de especialização, ou até mesmo ensino superior, você tem algumas provas presenciais ou aulas práticas presenciais, você ainda está vinculado a uma instituição de ensino. No ensino domiciliar, isso não acontece. Você não está vinculado a nenhuma instituição de ensino, a educação é feita em casa, tá? Geralmente pelos pais que se propõem a atuar como professores ou, né, em caso de famílias mais abastadas, os pais também podem contratar professores particulares, mas não há vínculo com nenhuma escola, ok? Continuando então. Preparado pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em conjunto com o Ministério da Educação, o texto prevê que famílias interessadas nessa forma de ensino tenham de fazer um registro. Para que a autorização seja concedida, serão exigidos documentos como certidão de antecedentes dos pais e uma declaração formal optando pela educação domiciliar. A proposta prevê ainda avaliações periódicas. Uma vez aprovados, o aluno receberá o certificado. Uma vez aprovado, o aluno receberá o certificado. Quando o aproveitamento não for satisfatório, será realizada uma prova de recuperação. Pelo plano do governo, todos os prazos para avaliação serão definidos pelo MEC. O texto preparado prevê ainda que o estudante matriculado em educação domiciliar tenha direito de participar das avaliações do MEC, como, por exemplo, o Enem, né, ou outras provas. Para o governo, cabe à família decidir qual a melhor forma de ensino para seus filhos. Ele faz ponto aqui. A educação domiciliar é uma reivindicação entre outros grupos de famílias evangélicas e católicas. A ministra da Mulher, Pavapá, Damares Alves, é uma das principais vozes em defesa do homeschooling no país. Ela também frequentemente pede que as famílias assumam mais a educação dos filhos e que a escola não discuta temas como gênero e sexualidade. A avaliação dos alunos em homeschooling acontece em alguns estados nos Estados Unidos, país com maior número de estudantes em casa. São 2 milhões de crianças e jovens. Especialistas internacionais dizem que a avaliação é importante para garantir a qualidade da educação. Ok? Então, esse texto 2, ele explica um pouquinho como é esse projeto de regulamentação do homeschooling, da educação domiciliar, que foi encaminhado pelo Ministério da Família e o Ministério da Educação. Então, ele prevê que os alunos tenham que fazer uma prova, se for reprovado na prova tantas vezes, os pais perdem o registro e aí precisam matricular as crianças na escola, né? E essa primeira parte fala um pouquinho dessas questões aí mais legais com relação ao projeto. E aqui no final o texto traz 2 fatores que entram na discussão, que é o seguinte. Primeiro, que não há esse projeto encaminhado pelo governo, ele não propõe uma prática de ensino domiciliar que deve ser seguida. Então, cabe à família decidir qual a melhor forma de ensino para os seus filhos. Como eu tinha mencionado, ela pode ser feita pelos pais, ela pode ser feita por professores particulares, ou não, né? Não tem uma regra ali, né? Do que deve ser seguido. E o segundo ponto que entra na discussão também é de que a educação domiciliar ela é pedida por alguns segmentos, não apenas famílias evangélicas e católicas, tá? Mas alguns desses segmentos pedem a educação domiciliar como uma forma de fazer com que os filhos
não tenham contato com algumas discussões com as quais a família não concorde. Então, por exemplo, se é uma família que é contra a discussão de temas como gênero, sexualidade, ou até mesmo alguns temas, por exemplo, como o evolucionismo, né, o darwinismo, a educação domiciliar para essas famílias seria uma alternativa para evitar que os filhos tenham contato com essas questões, ok? O texto 3 vai falar um pouquinho melhor sobre isso. O Ariadne, se eu me engano, não são bimestrais, viu? Deixa eu ver se fala aqui o prazo. Se eu não me engano, as provas são anuais, viu? Porque ó, o texto da proposta prevê que alunos que forem reprovados por 2 anos seguidos, e não por bimestre. Então, seria meio que uma prova daquela série, vamos dizer assim, respectiva ao ensino, tá? Aí nesse caso ficaria também responsável para os pais, né, ou se forem professores particulares no caso, de elaborar essas provas bimestrais, né, que você comentou. Beleza, vamos lá para o 3, então. Depois de entrevistar dezenas de pais que adotaram o ensino doméstico, também é outro sinônimo, tá? A educadora Maria Celi Vasconcelos, da Universidade do Rio, a UERJ, constatou que o principal deles são os conflitos vividos no ambiente escolar, como violência ou bullying. Em seguida, é citada a divergência entre crenças e valores morais e religiosos da família e o conteúdo dado em sala de aula. Para pais que acreditam no criacionismo, que o universo foi criado por Deus, por exemplo, o evolucionismo de Darwin não deveria ser ensinado como verdade absoluta. Alguns discordam no conteúdo de livros que falam de igualdade de gênero e sexualidade, de citar ela. Há também os que fazem a opção porque essa alternativa é mais econômica, e ainda os que veem no ensino em casa o melhor caminho para filhos que têm alguma deficiência, para poder dar a eles um tratamento mais individualizado ou mesmo mais confortável de acordo com as suas limitações. Ok? Vou discutir esse texto 3 por partes, porque ele tem bastante pontos aí. Então, logo no começo, ele traz essa pesquisa da Maria Celi Vasconcelos, né, professora da UERJ, que constatou quais são os principais motivos que levaram pais a adotarem o ensino domiciliar. Então, o primeiro deles é o conflitos vividos, como violência e bullying, aí que são citados. O segundo, a divergências entre crenças ou com o conteúdo que é passado na escola. E o terceiro, para filhos que têm alguma deficiência e precisam, então, fazer o tratamento em casa, tá? O meu ponto de vista, né, da questão é o seguinte: os dois primeiros motivos, eu acho que eles não são o suficiente, né? Porque o primeiro motivo, se há bullying ou se há violência na escola, a questão é resolver o bullying e a violência da escola e não tirar a criança da escola, né? Você não está resolvendo o problema da educação em si, né? E o segundo, a questão de conteúdo, né? Na minha opinião, né, o ensino domiciliar ele pode podar, né, os assuntos, enfim, que a criança tem contato, né? Então, mesmo que você não concorde, não significa que não exista. Então, pode ser que essa criança nem concorde com as coisas que estão sendo faladas ali, mas ela precisa, uma, como um cidadão, vamos dizer assim, uma pessoa que tem opiniões, ela precisa ter o conhecimento de que aquilo existe. Se ela vai concordar ou não, vai caber a ela quando ela for um adulto, né? Agora, o terceiro ponto, a questão de alunos com deficiência, na minha opinião também, eu acho até válido, né?
porque, de fato, pode haver alguns alunos que tenham alguma deficiência que não consigam frequentar a escola e que isso faça com que eles percam, às vezes, algumas séries, né, alguns anos aí do ensino. Então, nesse caso, eu particularmente sou favorável ao ensino domiciliar somente nesses casos, para alunos com alguma deficiência que não podem frequentar a escola. Nos outros casos, eu acho que não é o melhor caminho, né? O que vocês acham com relação a esses assuntos aí que foram falados? Vocês acham que são válidos? Qual a opinião de vocês? Essa é a minha, né? Qual que é a opinião de vocês? Sim, também, Ariadne. A questão do contato social, inclusive, acho que no finalzinho do texto, ele chega a mencionar, né, a importância da escola como um formador de personalidade, e aí entra essa importância do contato social. Acho uma discussão bem válida nesse sentido. Sim, o segundo caso, de fato, é uma alternativa mais conservadora. Ah, sim, com certeza. Mas quando eu penso em aluno com deficiência, eu penso deficiências motoras, às vezes, mas, por exemplo, no caso de autismo, né, que a Maria citou, eu acho que a escola tem que, com certeza, né, se adequar, né, e ter profissionais capacitados para receber esses alunos, tradutores, pensando em outras questões, né, tradutores de Libras, por exemplo, isso daí com certeza, né, exato, né, alunos surdos, cegos, né, com certeza tem que haver a inclusão, né. Quando eu falei para alunos de deficiência, estava pensando mais em deficiências motoras mesmo, que às vezes a escola não, né, também deveria se adequar, mas tem alguns casos muito específicos, né, em que talvez a escola não conseguiria se adequar a isso. Sim. Às vezes, até mesmo nas escolas particulares, há uma falta de adaptação para receber esses alunos, né? Há falta de profissionais específicos, né? E tem que ter profissionais específicos, né? E às vezes há também até uma falta de, por exemplo, a gente pensa aí nas escolas de graduação, né? Os cursos de graduação que a gente tem. Esses assuntos, eles são assuntos muito que passam batido nas licenciaturas, né? Por exemplo, na licenciatura em letras, não tive nenhuma aula sobre isso, né? Agora é obrigatório o uso de Libras nas licenciaturas, mas não é obrigatório, por exemplo, que haja uma discussão sobre essa questão da inclusão, que é uma discussão essencial para quem vai ser professor, né? Sim, sim, eu concordo que tem também essa questão de classe, né? Porque você fala em ensino domiciliar, quem que pode, né, deixar o trabalho para poder ensinar os filhos em casa, né? Então, assim, é um segmento muito específico da sociedade que pede esse tipo de ensino, né? Agora, sim, há pessoas de outras classes sociais que concordam com essa questão? Ah, né? Não tem como falar que não.
Mas aqueles que conseguiriam, talvez, colocar isso em prática de uma forma mais completa, né? Contratar professor particular, ou mesmo comprar equipamentos, por exemplo, né? Comprar livros, são pessoas de classe alta, não tem como, né? Ok? Então vamos continuar o texto para a gente ver o resto das questões. A forma como esse... Foi aqui, né? Que parei. Foi. A forma como esse ensino doméstico se dá não é única. A maioria pratica o chamado homeschooling, em que os pais, com ou sem a ajuda de professores, dão aulas seguindo métodos e programas curriculares. Ou seja, trazem a escola para dentro de casa. Também há os entusiastas da chamada desescolarização, que não seguem método algum. Nesse caso, cada família cria o próprio formato. Algumas desenvolvem projetos, outras primeiro observam o que os pequenos apresentam. O ensino deixa de estar separado da vida, explica Ana Tomás, educadora que adotou a prática com os 3 filhos e se tornou referência no tema. Na desescolarização, não há necessariamente divisão entre disciplinas como geografia e matemática. A ideia é deixar que o aprendizado flua, aprofundando-se em áreas pelas quais a criança demonstra mais interesse. Os adeptos veem essa opção como um caminho para fugir da comparação, das ameaças e dos demais padrões típicos do ambiente escolar, que acreditam podem prejudicar o desenvolvimento da criança e de suas potencialidades. Para auxiliá-los, existe uma série de fóruns e comunidades online. Neles, é intensa a troca de experiências e a discussão de alternativas para educar de forma personalizada e mais livre. Mesmo com perfis diferentes, aqueles que adotam a desescolarização têm em comum a vontade de participar da educação dos filhos e melhorar sua qualidade. Trazer para perto essa responsabilidade, porém, é uma tarefa complexa e ainda bastante criticada por especialistas. Então, até aqui por enquanto. Então, aí, pessoal, essa questão da desescolarização, ela também é uma prática de ensino domiciliar, mas ela é um pouquinho diferente, porque nos outros casos, o que se pretende é trazer a escola para dentro de casa, como o texto fala, né? Então, seguir a divisão de matérias, a divisão de séries, vamos dizer assim, no mesmo padrão da escola. Agora, essa questão de desescolarização a proposta dela é você mudar completamente o formato da escola. Então, você não tem necessariamente uma divisão em disciplinas, e você vai meio que, como a Ana Tomás cita ali, você vai meio que dosando o que você vai ensinar, de acordo também com os interesses da criança, aquilo que ela mostra ter mais aptidão. Então, é um tipo de ensino domiciliar que também propõe uma mudança completa na estrutura escolar vigente. Ok? E aí, nessa parte final do texto, vão ser trazidas algumas críticas a essa questão. Uma das maiores críticas, a falta da socialização proporcionada pelo ambiente escolar. Esse ponto aí que você citou, Ariadne, de fato é uma das maiores críticas ao ensino domiciliar. A educação passa pela aquisição de conteúdo e também ensina valores como diversidade, frustração, ganhar e perder, compartilhamento e defesa. Isso é impossível em casa, afirma Silvia Colello, educadora e professora de psicologia da educação na Universidade de São Paulo. Carlos Roberto Jamil Cury, professor emérito da Federal de Minas, UFMG, concorda. Por mais que as crianças possam socializar em outros espaços, nenhum convívio é igual ao escolar. É o único lugar na sociedade contemporânea onde as crianças convivem durante pelo menos 4 horas por dia, 5 vezes na semana, que é muito importante para aprender a aceitar o outro. Colello também alerta que a casa pode ser um ambiente superprotegido e prejudicial à formação. Questões como a diversidade sexual e a homossexualidade estão no mundo. Não adianta achar que, só porque você não fala do assunto, a criança não vai saber. Ao mesmo tempo, o bullying, tão ligado à escola, também pode acontecer no clube e em outros ambientes. Depois a pessoa cresce, vai para o mercado de trabalho e se depara com desafios,
como trabalhar em grupo e aceitar a orientação de um supervisor, sem estar preparada, ok? E aí essa parte final do texto, então, traz as maiores críticas, que é principalmente com relação a essa questão da socialização que a escola proporciona, tá? Esse finalzinho do texto eu vou deixar para vocês lerem em casa, e é só uma explicaçãozinha aí do que, como está a lei do ensino domiciliar atualmente, tá? Quais são as orientações que o proposta também pretende mudar, ok? Dúvidas? Não? Tranquilo? Beleza, galera. Então é isso. Boa semana a todos. Bom restinho de quinta-feira. Beijo no coração e até semana que vem.